Atenção, povo de Deus, está começando mais um Aluci Crazy News. Tô doida aqui, tá mó barato, tô doidona. Aluci Crazy, Aluci Crazy, Aluci Crazy. Fala, meus queridos e minhas queridas, pessoinhas maravilhosas desse Brasil muito louco. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô vivo ainda, tentando manter minha sanidade aqui intacta, mas sabe como é, né? Sabe como é, não é? A gente deu escutar uma babada de canto de boca. E é isso aí, eu sou o Gui Nascimento, estou começando mais um aí, Aluci Crazy News! E como sempre, não estou aqui sozinho, né? Estou com meus queridos colegas aqui de bancada virtual, né? Começando por ela, a maravilhosa, a estupenda, a que tem um sorriso irradiante e uma língua muito comprida que acabou de me mostrar aqui, ela, a Natália Chessas! Olá! Boa noite, boa tarde, bom dia pra você, querido, querida, querides! Uau! Brasil! Vem com a gente? Mais um dia aí? Vamos? Vamos nessa? Mandou até o Minix aqui, uau! A gente tem que se atualizar, né, gente? É, claro. Pelo amor de Deus. É isso aí. E vamos aqui, ele também, o nosso querido homem, a pessoa que traz um pouco de querido homem, a pessoa que traz um pouco de sensatez e responsabilidade, o maravilhoso, o estupendo, o extraordinário Bruno Colombo Gato! E aí? E hoje... Bom, antes, boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo que tá ouvindo. E hoje temos aniversariante, hein? Uhul! Verdade. Especial. Então eu vou cantar um parabéns que esse cara que se for, não canto parabéns. Grande. O Lulinha tá fazendo 80 e quantos anos? Não, 77. 77. É isso aí. A galera tá reclamando aí, ó. Como assim o Lula pode fazer aniversário antes das eleições? Pode. Foi de que ele nasceu, gente. É favorecimento isso aí. É favorecimento. O STF não cancela o aniversário dele. Pois é. Ele não está sendo censurado de ser feliz no aniversário dele. Cadê o CPX? Vai ganhar até um bolo de chocolate. Pra ir lá. Vai ganhar um bolo de chocolate, exatamente. Olha que gostosinho. Feito pela Janja, segundo eu li. E galerinha, ó, hoje é o seguinte, o que acontece? Domingo, tá? Daqui a alguns dias. É o dia D. É o dia D, Nossa. é o dia da grande decisão, entendeu? É o dia da grande decisão. Então, se caso você conhece alguém que ainda está indeciso ou não quer votar, porque eu não gosto de nenhum dos dois, não sei o que, vamos fazer o seguinte, vamos aqui mostrar para vocês, vamos relembrar algumas coisas que aconteceram nesse governo maravilhoso que as pessoas acham que aconteceu, entendeu? Vamos trazer aqui alguns fatos, tá, que aconteceu nesse governo que talvez possa aí ajudá-los a convencer alguém, entendeu? A se mover e aí votar no Lulinha, tá? No domingo, beleza? Então vamos trazer aqui algumas coisinhas que talvez possa aí ajudá-los a convencer algumas pessoas. É isso aí. Então, seguinte. Vamos começar por quê, pessoal? O que vocês acham? Que área que a gente começa? Meio ambiente? Vamos começar galera... que a galera não dá muita bola pra meio ambiente, né? Então, né? Por isso tá do jeito que tá. Exatamente. Então, Mas meio ambiente talvez deveria ser uma das principais coisas, cara. Com certeza. Sim. Com certeza. Vocês lembram do... Quando teve eu não sei se foi em 2020 ou 2019, chegou muita fumaça aqui na nossa região. Sim. Então, aquilo era diretamente ligado à queimada. Total. Então, galera, vamos falar aqui um pouquinho de meio ambiente, para vocês relembrarem o que aconteceu aí no Ministério do Meio Ambiente, né, nesses anos. O que aconteceu, né? Vocês acham que vocês devem lembrar, né, que um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, né, se eu não me engano, ocorreram um grande volume de queimadas aí, né, onde teve uma comoção mundial aí pelas queimadas da Amazônia e tudo mais. Primeiro, só falando assim diretamente de queimada, tá?
não achem que o Brasil é o único país que comove mundialmente por conta de queimada em floresta, tá? Porque já aconteceu, muitas vezes acontece umas queimadas fodidas na Califórnia lá, acho que na Califórnia, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Na Austrália também. Entendeu? Que move também o mundo todo. Teve uma, recentemente, logo depois, não muito tempo depois que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu uma queimada imensa na Austrália. Vários artistas, várias pessoas, também governos e tudo mais, se comoveram também por conta dessas queimadas, tá? Dessa queimada da Austrália. Então não ache que eles querem se meter. Então, pra começar assim, então se o seu amigo chegar lá, não sei o que, pô, mas você vai falar de queimada? Pô, mas todo mundo quer pegar nessa Amazônia, não sei o que. Fala assim, irmão, calma aí, ó. Tá vendo essa queimada que aconteceu na Austrália aqui, ó? Queimou pra caralho e todo mundo, o mundo inteiro se moveu pra ajudar a Austrália e papapá, e falaram que eles iam meter o bedelho também. Por quê? Porque queria ajudar, porque é um negócio preocupante. Porque qual que é a pauta, a pauta mundial hoje? É meio ambiente. Então, se você quiser ter uma boa relações com grandes potências hoje, a primeira coisa é você mostrar que você cuida do seu meio ambiente bem. Que você tem boas políticas para isso. Pra começar. Então, ó, já um porém. Aí você fala assim, ó, o que aconteceu com o Bolsonaro? Se você gosta de meio ambiente. Não sei o que. Mas o Bolsonaro foi lá. Foi lá e, deu uma de babaca. Não aceitou ajuda de ninguém. Só fez bosta. Se excluiu de todo mundo. Né? Como que agora ele vai conversar? Falou que a mulher do Macron era feia. Nossa, verdade. Teve isso também. Primeiro que não tem nada a ver. Exatamente. Cara, é tanta bizarrice em 4 anos que é difícil lembrar de tudo. Aí você fala assim, como que um cara que tem esse tipo de postura de negociação, né, que zero, negociação horrível de conversa, vai conseguir negociar com grandes potências? A gente precisa de negociar com grandes potências, não é? A gente não quer uma economia boa, a gente precisa negociar com os caras, precisa até ter uma boa relação. É que nem com o seu vizinho. Você vai ficar tretado com o seu vizinho à toa? Não vai. Então você tenta criar ali uma boa relação pra todo mundo viver em paz. E é isso, irmão. E é isso. Né? Então, queimadas na Amazônia. Fogo. Gritaria. Bicho morrendo. Aqui, ó. Lei. Né? Então já tem isso aí. Não é todo mundo que mete BT. E o que acontece? O que a galera gosta de usar? Mas tem um gráfico lá de desmatamento e não sei o que mostra que o maior desmatamento aconteceu em 2005 no governo Lula. Aí você fala assim, meu querido, aprende a ler gráficos, ainda mais gráficos temporais, né? Por quê? Gráficos temporais, você tem que pensar, analisar o momento ali. Até 2005, desde quando esse gráfico a galera divulga aí, mostra, até 2005 se matava para um caralho a Amazônia. Entendeu? Em 2005 teve essa alta porque o governo ali estava incentivando não só o governo, mas o mundo em si, né? Mas no Brasil principalmente estava se aumentando muito, estava havendo muito incentivo à produção agrícola. Então teve essa expansão agrícola muito grande por conta desse negócio de commodities e tal, que eu não manjo muito. E a galera queria exportar. Então, tanto carne quanto soja, que nem se produzia tanto no Brasil, aumentou-se gigantescamente. O Mato Grosso foi... Entendeu? E isso eu posso dizer até por experiência de vida, porque eu vivi mais ou menos essa época no Mato Grosso. Eu ia sempre pra lá. Então eu vi o Mato Grosso antes disso e depois disso. Então, dá dó. Porque eu vi antes e vi depois, então dá dó. E aí aconteceu, e o maior né, a pessoa que mais desmatou nessa época foi o Blairo Maggi, que hoje ele é o maior produtor de soja do Brasil, se eu não me engano, e quer dizer, ele, né, na verdade, mas só que na lista das pessoas mais ricas do Brasil está a mãe dele, mas é ele. Só é a laranja dele ali. Está a mãe dele, porque ele tem cargo público. Ele foi ministro da Agricultura por muito tempo. Foi governador do Mato Grosso por uns 2 mandatos, se eu não me engano. Mas um eu tenho certeza, o do segundo eu não tenho tanta certeza.
Então pegava um pouco mal, né? Um cara governador do estado ser o maior desmatador do Brasil. E aí, então também já cai isso daí. E o que já tá hoje, se você pegar o dadinho lá, né, o grafiquinho, o que acontece? Depois de 2005 começa a cair. Por quê? Porque tinha uma Marina Silva como ministra, tinha um governo que depois também, por conta da coisa internacional, né, das negociações, a visão internacional sobre o desmatamento também mudou. Então o que acontece? Começou a haver muitas políticas públicas e tudo mais. E aí, fiscalização, se caiu. Hoje, porque agora no Bolsonaro, o que acontece? Qual que é a mudança disso? Tá se subindo desde 2018. Então a gente tá numa crescente. Por quê? Porque esse governo não tem política nenhuma pra desmatamento. Muito pelo contrário. É um governo que incentiva esse tipo de atitude. Que incentiva o garimpo, que incentiva o desmatamento, e etc. Então, está havendo em vez de uma diminuição ou manter o básico, não, está havendo uma crescente. E o desmatamento de 2021 já bate praticamente com o desmatamento de 2006, que foi gigante. Então já não cola também. Argumento aí, mas eu recebi no grupo do WhatsApp. Pera aí, vamos conversar. Senta aqui que eu vou te mostrar uma parada. Isso, tá, gente? Tudo é dado, tudo é certinho. Só pesquisar aí, não precisa de muita coisa pra vocês acharem conteúdo sobre. O que vocês lembram aí da área de meio ambiente? Vocês lembram de alguma coisa assim que surtou? Na verdade, o que eu lembrei agora, essa semana, que acho que vale a pena mencionar, sim, é que a Nature, aquela revista, acho que é a segunda maior revista científica do mundo. Sim, a Nature, se não me engano, elas divulgam até os Nobel, né? Divulga isso. Ela fez um editorial lá defendendo a eleição do Lula. E pode parecer besteira, mas normalmente uma revista científica ela não toma posição política nesses momentos. Então você vê claramente uma preocupação muito grande dela, dos pesquisadores e quem da linha editorial ali, com o Bolsonaro de novo. Porque querendo ou não, tipo, as pessoas às vezes falam assim, né? Mas esse cara nem mora no Brasil, não sabe nada. É igual você falou, tipo, a Amazônia ela é muito monitorada. Essa questão ambiental, se você for ver todo o congresso da ONU todo ano se fala em desmatamento, em formas de combater, de um crescimento mais sustentável e tudo mais. Exatamente. Porque é uma questão que engloba o mundo inteiro, não envolve só o Brasil. Porque a gente não pode esquecer que os recursos da Terra são finitos, não é eterno. Tipo, a gente não pode ficar desmatando e cortando coisas pro resto da vida, tipo, que vai reproduzir. E depois, tipo, nessa sede por lucro, vai chegar um momento ali que não tem mais. O que acontece? Vai ver tipo um Mad Max. A gente vê vários filmes, né? Tudo bem que são ficções, mas de distopias, né? De futuros. Exatamente. Tipo, que a natureza tá uma merda, que tipo, as pessoas estão morando embaixo do chão, sei lá, coisas assim. Não sei se seria assim, mas é algo a se pensar, sabe? A gente não pode achar que... E outra, o ser humano faz parte da natureza. Os ciclos dela, se a gente não respeita isso, afeta muito a nossa vida. É porque a gente vive em cidades que a gente acha que não afeta. O tanto de enchente que acontece aí. Tudo bem que enchente às vezes é planejamento urbano também, que é uma outra questão. Claro. Também, mas... É isso, a gente tem que ter um respeito e não é questão de ter respeito, na verdade, é uma questão de sobrevivência. Porque ou a gente cuida ou a gente entra numa crise grande, até de extinção, sei lá, de morte de muita gente. Exatamente. Então, e a galera gosta de... Tudo bem que eu acho que isso não entra tanto como argumento, porque na verdade a galera que ou ignora esse tipo de fator, tanto que a gente tava colocando quanto todo mundo colocou, não acredita muito que é questão do aquecimento global. Mas é uma coisa que a gente vê, que a gente sente, né? E cada ano que passa, se fica mais evidente isso. É louco pensar, né? A galera tá negando isso, né? Exatamente. Cada vez o clima tá mais descontrolado, né? Tipo, estações. Então,
ou com os climas muito altos, o frio quando faz frio ou faz pouco frio, ou faz muito frio, mas só que em prazos curtos, muitas vezes vem um frio num verão que não era pra acontecer, então o clima tá ficando doido. Por quê? Mas isso é porque tá tudo desregulado. Total, pô, eu lembro do Ano Novo, eu tava de blusa, eu lembro. Então. Na virada, assim. Foi. E aí o que acontece? O que demonstra? Que esse governo nunca teve nenhuma política. Aí a pessoa pode falar assim, mas esse negócio aí do desmatamento nem foi tanto, né? Mas você pode mostrar o gráfico e explicar pra ele. Mas... tem uma coisa, a galera não leva muito em consideração, tá? Mas existem tribos indígenas e áreas protegidas que desapareceram e ninguém sabe, tá? Tem algumas, acho que tribos, se eu não me engano, Yanomamis. Eu lembro desse caso, realmente. De áreas protegidas ali que desapareceram e ninguém sabe o que aconteceu com esses caras. Cara, e o jornalista lá, e o ambientalista, né? Não, eles foram assassinados, cara. Exatamente. Claramente não é por aqueles dois, claramente é por garimpeiro. Aí a galera fala, não, mas isso daí sempre aconteceu, sempre houve essas mortes e tudo mais. Tá, tudo bem, pode até ter tido já acontecido, sim, né? Porque tal, o que acontece? Mas a gente tá vivendo agora uma pessoa, a maior representação política de um país incentiva esse tipo de atitude. Aí você fala, mas como que o cara incentiva isso? Vamos citar uns exemplos aqui. Teve o fato lá, se vocês acho que não vão recordar, há alguns tempos atrás, teve uns ataques às pessoas, a agentes e lugares do IBAMA, tá? Quando na vida de vocês lembram que houve um ataque desses agentes do IBAMA? Aí sabe por quê? Porque o presidente de vocês, não é muito difícil achar, tá? O presidente aqui do Brasil, ele incentivava, tá? E desmerecia a fiscalização nas áreas protegidas e nas áreas ambientais. Como que ele incentivava? Entendeu? Por quê? Ele logo quando ele entrou como uma criança, como um bebezão traumatizado que não aguenta levar um não na cara, ele exonerou um agente que tinha dado uma multa para ele porque ele estava pescando num local irregular, numa época proibida. Nossa, essa história é muito... Entendeu? Ele assumiu em janeiro, em março esse agente foi exonerado por uma multa que esse agente deu ao Bolsonaro há décadas atrás. Numa época que ninguém sabia quem era Bolsonaro. Nem o cara sabia que o cara era deputado. Ele ter ficado sabendo depois, sei lá, tanto tempo depois. Quando saiu no jornal. Entendeu? Então, já começa por aí. Depois de tudo isso, o Bolsonaro, tá, chegava a falar quem eram os agentes do IBAMA, quando iria rolar essas batidas do IBAMA. Chegou a divulgar as famílias e o nome desses agentes. Então, teve muitos que pediram exoneração, que saíram. O IBAMA foi totalmente destroçado. Então você fala, isso não é incentivar nenhum tipo de prática? Você tira toda a autoridade de uma instituição que está ali simplesmente para fiscalizar e impedir que certas ações ocorram. Você está tirando essa autoridade, acabou. É a mesma coisa que falam dos professores, eu acho que eu posso usar como exemplo. Todo mundo fala, mas o professor perdeu autoridade em sala de aula. O professor devia ter autoridade, olha o que as crianças estão fazendo, não sei o que. Exatamente, cabe exatamente nesse exemplo que eu tô dando. O que o Bolsonaro fez? Tirou toda a autoridade do IBAMA. O que as pessoas foram lá e agrediram, ameaçaram, mataram agentes do IBAMA. Né? Então, sabe o que eu queria dizer sobre... Não tem muito a ver com o meio ambiente, mas sim, talvez tem um lance moral, né? Que os bolsonaristas gostam muito do lance moral. Sim. O que me faz pensar esse caso quando ele estava pescando em área ilegal e o fiscal do IBAMA foi multar ele, pediu para ele sair dali.
Ele deu carteirada nisso aí, telefonou, não sei pra quem lá. Aí no fim, aí beleza, ele multou. Isso foi em 2010, né? 2011? Eu não lembro certinho, mano. Foi por aí. Mas, pô, olha só. Em 2018 ou 2019, ele foi lá e exonerou o cara, tirou... Inclusive, nessa época, ele queria pôr uma regra de mudar a lei que fiscais de IBAMA não podiam andar armados. Ele é a favor da arma, do armamento, mas pro fiscal... pro fiscal do IBAMA, que tem que lidar com pessoas armadas, não pode andar armado. Pois é. Só que aí eu fico pensando, olha o tanto que o Bolsonaro é rancoroso, cara. Ele ficou anos remoendo esse negócio. Exatamente. Anos. Não, a criança mimada. Parece uma criança mimada. Né? Ó, pra você ter uma ideia. Eu tava lendo também sobre algumas coisas. Eu acho que tem um grande problema no Brasil, tá? Que não vai se arrumar agora também, mesmo com o Lula sendo eleito. Mas são as multas ambientais. As multas ambientais, beleza, são pesadas, são altas, tal, mas elas não têm nenhum outro tipo de punição. Né? A pessoa toma a multa lá, e beleza, e acaba aí. Aí o que acontece? Antes do Bolsonaro, tá? Havia uma inadimplência de 95% das multas dadas. Gigante, alto. Nada foi feito contra isso, né? Aí, para você ver também aonde é o incentivo do governo, tá? Beleza. Hoje se paga menos de 1% de multas. Tudo bem, 95 é altíssimo, é ridículo. Mas esse pouco ainda que se pagava, hoje é zero. Se paga menos de 1% dessas multas são pagas no Brasil. Para você ter ideia que como essa influência existe, tá? Isso tem a ver com as falas dele. Não só com as falas dele, mas se vocês não... infelizmente eu acho que vocês não lembram, porque uma boa parte da população votou nesse cara, que é o Ricardo Salles, que era o antigo ministro do meio ambiente. Ele foi afastado por quê? Porque ele ajudava, tá? Ele ganhava dinheiro em cima da venda ilegal de madeira. Ah, mas eles não têm prova, não sei. Claro, porque nada se investiga. É fácil você estar num país que não tem corrupção, onde não se investiga corrupção. Tudo se arquiva. Então, óbvio. E agora tá eleito, eles vão ter que engolir o cara. Mas o cara ganhava pra desmatar. Olha que gostoso. Sim, e ainda teve aquele outro momento dele falando lá aquela merda, na época da pandemia, que ele falou que era pra aproveitar que a imprensa tava falando só de Covid, que não é nada, né? Pra passar boiada, né? Pra ir passando a boiada, verdade. Pra poder não fazer tanta fiscalização, e a queimada comer solto. Então, só nessa fala dele aí, você já vê o absurdo que é e o descaso que eles fazem com esse assunto. Exatamente. Ó, e pra vocês também, tá? Pra argumentar aí. Em nenhum governo da história do país a gente teve um ministro do meio ambiente. Tudo bem que o Ministério do Meio Ambiente foi criado acho que em 92, se eu não me engano. Mas desde 92 até agora, tá? Nunca se houve um ministro do meio ambiente que lutava contra o meio ambiente. Entendeu? Que destruía o meio ambiente. E tem um caso também, se vocês vão lembrar, vocês dois, acho que do Galvão, acho que é Ricardo Galvão, se eu não me engano, cientista, do INPE, cientista respeitado no mundo inteiro, tá? Teve aí, foi exonerado no cargo no Bolsonaro porque ele peitou. Por quê? Tava tendo aquele monte de desmatamento, o INPE é um dos institutos mais respeitados do mundo, tá? Um órgão estatal, e ele tinha que divulgar os dados do desmatamento. E o Bolsonaro tinha falado para ele não divulgar. E ele foi contra. Por quê? Porque ele, como cientista, ele precisava divulgar.
por conta do quê? Tem vários outros países que ajudam o Brasil, né, e tudo mais. Então, são órgãos... E se ele não divulgasse, tá, outras instituições fazem esse mesmo monitoramento, como a NASA. Então, se o INPE não divulgasse, uma hora ou outra instituição ia divulgar. Ia ficar mais feio ainda pro Brasil. E ele, como responsável, diretor, não sei o quê, foi lá e falou, não, vou divulgar porque é meu dever divulgar. Isso precisa ser divulgado. E divulgou. E o que aconteceu? O pau mandado do astronauta, ele manezão, foi lá e demitiu o cara a mando do Bolsonaro. Por quê? Porque ele é um pau mandado. Porque se ele realmente peitasse, entendesse a ciência como ele dizem que entende, e que muita gente, né, ele seguraria e falou, não, peraí, pô. Né? Mas não, é um pau mandado e foi lá e demitiu o Ricardo Galvão, que saiu ainda xingando o Bolsonaro de uma forma bem erudita, que eu não lembro certinho o que ele falou. Mas ele foi. E então o meio ambiente no governo Bolsonaro foi simplesmente completamente destroçado. Né? É isso. Completamente destroçado. E hoje tá uma pessoa lá que ninguém sabe quem é direito e tá lá, só tá lá. Só tá lá pra ganhar um salário. Tá lá enchendo linguiça. Só tá lá pra encher linguiça e ganhar um salarinho da hora. Ó, vocês querem falar mais alguma coisa de meio ambiente? Quer pular pro próximo? Bora. Nada a acrescentar, bora. Nada a acrescentar? Tá. Vamos falar aí, então, tá? Então, ó, já são uns argumentos legais pra vocês falar aí, hein? Já bate legal. Agora, o que vocês acham de falar, sei lá, de... Vamos de educação. Educação? Vamos de educação. Começar aí, a educação foi um ministério que, obviamente, né, como todo governo que não governa, né, ou que quer seu povo, quer apenas se manter no poder, o que ele faz? Destrói a educação, destrói a cultura, né? Que é isso aí que esse governo tá fazendo. Sim. E a educação não foi diferente. A educação a gente começou com o Ricardo Vélez como ministro, uma indicação do Olavo de Carvalho, não foi? Do extinto Olavo de Carvalho. Olavo de cadáver. Olavo de cadáver, Olavo de caveira. Ele foi uma indicação dele e o Ricardo Salles Vélez só se provou incompetente, tá? Porque, vamos lá, você tá conversando com seu amiguinho, não, pô, mas a educação aí, ó, né, os caras acabaram aí com várias coisas, com o quê? Fala assim, tá, o que o Bolsonaro fez pra educação? Você pode até perguntar pra pessoa, tá, o que ele fez pra educação? Se ela não souber responder, que eu duvido muito que ela saiba alguma coisa boa que o Bolsonaro fez pela educação, tá? Que não existiu, não existe, mas se ela tirar algum argumento do cu, como eles adoram não tirar, né? Pega assim, uau, tirei do cu argumento, tá? Você vai chegar a falar... Deixa eu pegar na minha galeria do WhatsApp. Deixa eu pegar falarei para você. Deixa eu pegar nesse grupinho de bolsonarista aí, galera. O que o Bolsonaro fez de bom pra educação? Os caras vão até xingar. Mano, você quer? A gente acabou com a doutrina... Fez o banheiro unissex. Ai, meu Deus. A gente proibiu o banheiro unissex. Ele acabou com a doutrinação. Nossa. Escolas militares integral para todos. É verdade. Ah, a escola militar. Acho que foi feita. Acho que foi feita algumas. Acho que teve algumas que foram, né? Porque a escola militar, a única coisa que a escola militar tem de diferente das outras é que é mais caro manter ela. Só. Mas então, vamos lá. Tivemos aí começando com o Ricardo Vélez, indicação do extinto Olavo de Caveira, né? O astrólogo. E ele começou bem. O guru, eu não aguento que eu não falo, guru do Bolsonaro. O guru do Bolsonaro. O foda é que toda vez que fala guru, eu lembro de um indiano doido. Porque todo guru era um indiano doido. Entendeu? E outra, o Olavo só falava de cu, mano. Tudo era cu. Era cu. Cu, feto. Buceta. Não, culto pra caramba, cara. Culto. Não, só frases edificantes, só.
Que ajudava a humanidade. E aí, o que o Ricardo Vélez fez? Nada, óbvio, né? E tentou ainda acabar com o livro do seu filho. E não tentou acabar colocando algum desenho de pica, tá? Nem de vagina, nem de gayzinho se abraçando. Não. Se fosse assim, acho que estaria até de boa. Mas não. O que ele fez? Todo ano não, mas tem um período dos anos, principalmente quando o governo começa, o governo precisa comprar livros para as crianças, entendeu? E dentro desses livros tem todas umas regras, entendeu? Para que o seu filho não aprenda que a Terra é plana, entendeu? Para que o seu filho não aprenda que nazismo é legal, para que o seu filho não aprenda, entendeu? Sei lá, que a Terra na verdade é uma criação divina e não algo científico, entendeu? E é isso aí. Então tem várias regrinhas aí que, né, que tem um consenso aí acadêmico, tá? Que estabelece. Beleza. E o que ele fez? Tentou tirar isso aí. Então, por exemplo, se você pegar um livrinho do seu filho e ter lá uma publicidade, compre o brinquedo, bababá. Entendeu? Ou compre batom, lembra? Compre batom. Sim. Tesourinha do Mickey. Entendeu? Então, ele tinha colocado lá uma regrinha que livros didáticos poderiam ter propaganda. Ó que gostoso. Já pensou que legal? Seu filho sendo aí já incentivado ao consumismo desenfreado desde pequeno? Olha que bacana. Outra coisa, ele tirou uma regrinha que os livros teriam que passar por revisões obrigatórias. E o que é isso? Porque todo livro lá tem as suas bibliografias e tudo mais. E aí ele tem que passar por uma revisão para saber se tá tudo certo as coisas que estão ali. É obrigatório isso, né? Para saber se tá tudo ok. Não, ele tirou não precisa revisar nada não, tá tudo certo. Olha só, beleza. E aí também, né? Não contente já com isso, ele tirou, né, a exigência aí que... Peraí. Tá. A exigência que a obra não poder, que a obra poderia ser isenta de erros. Entendeu? Então não teria mais essa obrigatoriedade, tá? Da obra ser isenta de erros, porque o certo você é obrigado a não ter erro, não pode ter erro, porque o que acontece? Tá educando pessoas, então não pode ter erro. Então ele falou, não precisa disso aí não, pode passar, tá tudo certo. Agora imagina os seus filhos aprendendo coisas que você tem certeza absoluta que não existem, ou que é tudo balela, ou que você aprendeu totalmente o certo, né, no caso. Olha que gostoso. Já começou assim, começou bem, né, Natália? Olha que pessoa. Chega lá seu filhinho, mãe, eu aprendi sobre a Terra hoje, mamãe. Você sabia que o Sol que roda em torno da Terra? Sim. Você sabia que gravidade... os escravos vieram por conta deles? Existia uma CVC na África, aí eles vieram pro Brasil, sabe? Aí que acabaram ficando assim, de boas. Absurdo. O maluco ficou 3 meses só, né? 3 meses. E foi exonerado, né? Expulso por conta pela sua total incapacidade. Porque é um idiota. Ele graças a Deus. Ele nem era brasileiro, né? Ele era chileno, eu acho. Não, colombiano. Colombiano. Mas tudo bem, também isso né? Loucura. Isso não vem ao caso, porque eu não sou xenofóbico. Xenófobo. Sim, mas sei lá. Nada a ver. É o Brasil, não é o Brasil? Não tem nada a ver, gente. Exatamente. E também depois do Vélez aí teve o maravilhoso, né? Aquele cara super simpático que adorava aí pagar de jovem, fazendo vídeos com guarda-chuva, jogando o microfone no chão achando que estava lacrando, como os americanos fazem. O maravilhoso Abraham Van Traub, acho que é assim que fala, foda-se. Quero que eles fodam. Que saiu É o Vine. Que saiu fugido aqui do Brasil, né? Com o rabinho entre as pernas, aí conseguindo tirar do cu um passaporte diplomático. E que inclusive agora é um detrator do Bolsonaro, né? Agora, né? Chamou ele de pipi mole. Nossa! Ai, que bocudo!
Exatamente. E esse Nossa. E o que esse maravilhosa pessoa fez? Primeiro que ele tentou transformar o ensino público em negócio também, né? Tentou colocar a empresa dentro, como aparenta ser, né? Ele ser um cara muito receoso, acho que deve ter sido aquele nerd que apanhava dos caras, ou sei lá, alguma coisa assim, deve ter sofrido um bullying pesado, porque o tamanho rancor que ele tem por instituições públicas é gigante, sendo que da área de humanas ele começou, né, os grandes... Ele odeia. Exatamente. Que faculdade era balbúrdia e tal, até começou aquelas manifestações, nisso ele cortou 30% do orçamento, tá, da educação, das faculdades federais. A UFRJ, se eu não me engano, chegou a declarar, se caso realmente fosse dados esses cortes, que outras faculdades também poderiam fechar suas portas, tá? Porque elas dependiam realmente dessa verba para se manter de pé. Ele fez um corte gigantesco em pesquisa, tá? Principalmente na área de humanas, tá? As bolsas, tudo, cortou, tá? E teve aquele vazamento ridículo das provas de Enem. Nunca uma prova de Enem tinha sido vazada. Tá? Teve vazamento de prova de Enem. Foi um cara assim que só fez barulho e fez uma bagunça no Ministério da Educação. Isso, ó, a gente tá o quê? No segundo, hein? Só no segundo. O cara só atrapalhou. Cara, não tem lógica esse negócio dele cortar. Ele acha a faculdade uma bosta, o ensino uma bosta. Ele mesmo falou que é uma balbúrdia. E aí ele corta a verba pra piorar a situação. Exatamente. Já que é tão ruim assim. Exatamente. Ele me corta a verba? Não tem lógica, cara. É muito ódio no coração dele. É o que vocês têm que pensar, muitas vezes, usar como norte pra você argumentar com alguém. É o seguinte, se a pessoa fala assim, não, mas não sei o que, mas teve piores, não sei o que. Então, teve piores. Se teve piores, esse governo não deveria ter feito melhor. Mas se não fez melhor, pelo menos só deveria manter o que foi feito. Isso. É isso. Entendeu? Porque a régua já é lá embaixo. A nossa régua já é lá embaixo. Então, se a régua já tá lá embaixo, esse governo, no mínimo, teria que manter essa régua embaixo. E o que eles estão fazendo? Catando essa régua e desaparecendo com ela, deixando sem régua nenhuma. Então, se qualquer um quer argumentar qualquer coisa com você, fala assim, tá, você tá reclamando do governo passado. Esse governo deveria ter feito melhor? Deveria, não deveria? Por que não fez, então? Não adianta falar, Congresso, não. Porque os ministérios estabelecem as políticas. A partir do momento que eles estabelecem as políticas, tá? Aí cabe o Senado e a Câmara interferir no sentido assim, votar sim ou não. Mas nem políticas foram feitas. Não foi apresentado nada. E quando foi apresentado, você quer esse tipo de coisa pra você, pro seu filho? Que um livro não tenha revisão, que um livro tenha publicidade, que o livro não tenha a comprovação de que aquele fato está certo, cientificamente provado. Você quer que deixar que seu filho seja mais burro que você? É porque eu sei que sou burro. Eu não quero que meu filho seja mais burro que eu. Sim. Então, né? Aí, ó, isso porque é só o segundo. Aí depois veio, lembra do Carlos, acho que Carlos Decotelli, que foi um cara indicado, acho que também não sei agora, eu não lembro por quem. Que saiu logo depois do currículo, né? Que mentiu o currículo, velho. O cara nem assumiu. Que vergonha. 3 dias, né? Né? Nossa. Não deu nem tempo de pegar um acerto. Foi ele que nem tomou posse, né? Ele já saiu antes, não foi? Ele plagiou a tese de mestrado dele. Falou que Gente. estudou não sei aonde, não estudou. Tinha várias coisas. Ai, que vergonha. Ministério da Saúde, gente. Da saúde não, desculpa, da educação. Da educação. O louco, que né? loucura. Aí, depois dele, o que aconteceu? Veio esse maravilhoso Milton Ribeiro, que transformou o Ministério da Saúde no quê? Num balcão. Uma bosta. Só catou e piorou a parada. Aí hoje tá preso. Tava preso, não sei se ainda tá. Tá preso. Então, né? Entendeu? Porque foi tão escancarado, foi tão vergonhoso, que o próprio Bolsonaro não conseguiu nem proteger esse arrombado. Porque de resto todo mundo ele protegeu.
E tirou dele da reta, né? E tirou dele da reta, né? Porque nunca é culpa dele. Beleza, tá bom. Né, galera aturando aí. Mas olha isso. O cara negociava verba direta com pastor, com líderes religiosos. O que esses caras têm a ver com educação, gente? E eles nem eram do governo, isso que é o pior. Exatamente. E não só isso, ó. Vou trazer uma coisa interessante aqui que eu acabei pesquisando. Em 2001, tá? Teve o menor número de inscritos. Não, foi em 2021, não foi? 2021, isso, desculpa. 2021. 2021 teve o menor número de inscritos no Enem. Porque o Enem já tava, né? Aquele caos. Beleza. Sim. E aí, o que ajudou nessa coisa? O Milton Ribeiro tirou uma regra, tá? Que quem pedisse a isenção da taxa, da inscrição, e não fosse, no outro ano, essa pessoa não teria mais a isenção. Aí o que aconteceu? As pessoas que pediram a isenção e acabaram não indo porque tava rolando uma pandemia, todo mundo tava com medo de sair de casa, né? No outro ano não puderam fazer. Então, caiu drasticamente. E isso que acontece, quem pede isenção é o quê? É gente pobre. Que pede isenção muitas vezes pra ter o dinheiro pra poder ir. Aí se a pessoa tem que pagar, ela não tem como ir. Ou ela escolhe uma ou ela escolhe outra. Não é todo mundo que tem um pai, que tem dinheiro pra ir às provas. Sim. Né? E 2020 a galera tava com medo da Covid, com toda razão. Exatamente. E a galera acabou não indo. Não indo em 2020. Aí eles tiraram essa norma, né? Em 2021 Sim. Não foi ninguém. Quer dizer, não foi ninguém. Porque eles não consideravam, né? Exatamente. Que você não ir por causa da Covid era um problema, né? Eles não consideravam, então... Exatamente. 2021 não teve como. Aí que é que é uma prova, tá? Que ela é direcionada a estudante de ensino público. Pra quê? Pra ele ter uma chance de chegar a ter uma oportunidade de entrar numa faculdade federal, numa escola estadual, ou ganhar uma bolsa, né, numa faculdade particular. Não, acaba ficando na mão de playboy. O famoso governo antipobre, né? Exatamente. Sim. Porque, ó, é o seguinte, é mais um... Se você é um amigo playboy, também essas paradas assim, nem perde tempo, tá? Se não tiver a cabeça aberta, Sim. Nem perde tempo discutindo. Discute sim, discute não, mas conversa com quem é ali. Seu vizinho, entendeu? Parente que tem a mesma condição que você. Tá? Que é pobre. Porque a gente é pobre, tá? 90% das pessoas que eu conheço também são. Então, inclusive a classe média que acha que é rica. Exatamente, são pobres, porque depende do salário. Ela depende, exatamente. Se ela perder o trampo, ela fica quanto tempo? Ela pode ter, exatamente. E aí, por conta disso, teve aquela coisa dos funcionários que pediram demissão, que foram 35 funcionários, tá? Que pediram demissão por conta da fragilidade técnica e da falta de gestão e de conhecimento, da falta por conta da gestão. Então, gente, para vocês verem o buraco que a educação brasileira está. E isso é revoltante. Não tem como apoiar um governo que faz tanto descaso com a principal pasta de um governo. Não é só nós. Hoje é os nossos filhos que dependem disso. E você quer que seu filho seja um ignorante? Entendeu? Então é extremamente revoltante isso. Você ou qualquer pessoa hoje ainda estar apoiando isso. E você pode usar isso como argumento. Aonde já se viu, né? E se você quiser procurar tudo isso daí, tá? A gente vai colocar um link aí de um vídeo que chama, de um canal que chama Brasil de Fato, que tem aí todas as análises aí de todos os ministros aí que passaram pela pasta da educação e os dados aí, algumas coisas do que aconteceu com eles, tá? E pode pesquisar também em qualquer lugar aí, ó, qualquer mídia, pode ser ela tanto do Bolsonaro quanto não. Que apoia ele ou não. Eu tenho um dado para trazer, na verdade, são dois que estão acontecendo agora. Certo. Do orçamento do ano que vem. Se vocês, o orçamento para educação do ano que vem tá super baixo, cortou muito. Inclusive, você falou do Milton Ribeiro, né? Sim. Ele tem a ver com o orçamento secreto, né?
Exatamente. E tem um órgão que ele criado desde 2007, que chama Plano de Ações Articuladas. Esse plano aí, as prefeituras dos municípios mandam para o governo as suas demandas, tipo, preciso disso, no âmbito escolar, né? Sim. De infraestrutura, material, todas essas coisas assim. Aí o governo federal faz um estudo e tal, é técnico, e repassa as verbas. Isso e esse valor está diminuindo muito. Esse ano, para vocês terem noção, até o momento foi destinado 260 milhões, sendo que de 2000, vou pegar o dado aqui certinho, em média de 2012 a 2018 eram de 2,5 bilhões. Agora tem 260 milhões. E não vai ser muito mais que isso, porque já falta 2 meses para acabar. Então isso tira totalmente a verba de escolas municipais de ensino fundamental. Nossa. E outra coisa que acontece, que aí tem a ver com o orçamento, é que as escolas que acabam sendo beneficiadas, elas são a base do governo. Que aí é o orçamento secreto, é o dinheiro do orçamento secreto que está indo. Aí você viu umas bizarrices, eu não lembro onde foi, mas teve uma escola que ela recebeu não sei quanto, um dinheiro muito alto, esqueci do valor, para aula de robô lá, como é que chama? A parte de robótica, assim, da escola. Sim. Só que o problema é que essa escola aí, mecatrônica. Ela não tinha nem... Ela tava com uma defasagem de estrutura fodida, ela não tinha nem computador. Então você vê que ela vai de dinheiro, lógico. Total. E então, aí... Os orçamentos para o ano que vem estão muito, muito baixos. E tem universidades, que agora é 2,5 bilhões que foi cortado. Aí ele falou que não é corte, é um contingenciamento. Mas não falou nada com nada. Ele falou que é isso, que é normal se isso acontece e só. Tipo, a gente sabe que esse dinheiro não vai ser repassado. Não. É o seguinte, gente. Esse governo, a única coisa que ele faz, tá? É tirar a chance do seu filho, tá? De ter alguma profissão decente. Se você é pai, se você é mãe, tá? Se você quer que seu filho não seja muitas vezes o que você é, porque por algum motivo você não tem tanto orgulho, tá, da profissão que você tem, ou que você acha muito desgastante, ou que você acha que não é tão valorizada, ou que você acha que você simplesmente quer que ele tenha uma outra profissão para ter, no seu ponto de vista, uma vida melhor, tá? Esse governo simplesmente está acabando com a chance do seu filho a chegar a isso. E se continuar, vai cada vez piorar. Se vocês, obviamente, não devem lembrar tanto, que talvez a maioria das pessoas que ouvem a gente é uma pessoa mais ou menos da nossa idade, mas na década de 90, tá? Começo da década de 90, o Brasil era uma grande favela. Ainda a gente pegava a herança do ensino militar, que ainda a taxa de analfabetização, a taxa de escolaridade era tudo gigante. Poucas pessoas na escola, muita gente analfabeta. Isso foi mudando por quê? Porque existiu políticas voltadas ao ensino. Obviamente, a nossa régua ainda é muito baixa, precisava melhorar muito ainda. Mas dessa forma não vai melhorar. Eu não tô falando isso só por conta, tá? Que o Lula é o Lula. Não, juro por Deus, se fosse a Tebet, se fosse a Marina Silva, se fosse o Ciro, se fosse qualquer outro candidato que estaria no segundo turno contra o Bolsonaro, eu ia contra esse candidato. Contra o Bolsonaro, desculpa. Eu ia contra o Bolsonaro. Isso é uma coisa importante que você fala, porque às vezes as pessoas acham que a treta é Bolsonaro ou Lula, né? Essa polarização. Mas a real é que é qualquer um contra o Bolsonaro. Exatamente. Eu tava falando isso com um amigo meu esses dias, sabe? Que ele falou que eu era petista e tal. Eu falei, cara, se fosse alguém que o Dória. Você até o Dória. Exatamente, se fosse o Dória, eu votaria no Dória. Chorando, mas votaria no Dória. Exato, mas pelo menos eu sei que não tem como ser pior, tá ligado? Do que o Bolsonaro. Exatamente. É o presidente mais incompetente que já teve na história desse país. Exatamente. Democraticamente eleito. Exatamente. Ó, e a gente vai se manter falando. Eu vou falar antes de entrar na questão da saúde, que acho que é o grande tchan, tá? Mas antes de entrar na questão de saúde, tem alguns bolsonaristas que falam assim, a taxa de emprego é a menor não sei o quê. Seguinte, a taxa de emprego só tá menor por quê? Porque o governo mudou a forma de fazer
Mudou a metodologia. A né? metodologia, exatamente, muito obrigado. Mudou a metodologia, tá? Pra se dizer o que é emprego e o que não é. Então o que acontece? Antes, emprego era o seguinte, você tá estabilizado, com carteira assinada, ganhando um salarinho lá numa empresa, certo? Hoje, emprego é qualquer coisa. E PJ, cara. PJ pra caralho hoje. Exatamente. Então o que acontece? Se você for lá, você faz bico de final de semana, você ganha R$150 no mês todo fazendo seu biquinho de garçom, o que seja, você é um cara empregado. Agora você acha, com você ganhando aí R$100 por bico de final de semana, você que tem uma renda aí de menos de R$1.000 por mês, isso é emprego? Não é. Pessoas que pegam, sei lá, latinha na rua e ganham lá uma miséria por pegando latinha pra tentar sobreviver, tentar ter o que comer, isso é emprego? Não é. As pessoas são forçadas hoje a fazer PJ para serem contratadas, para não ter vínculo com a empresa. Isso não é emprego, isso é exploração. Sim. Uhum. Então o que acontece? Aí hoje o governo considera emprego. Então é claro que a taxa de emprego tá menor. Porque qualquer bosta é emprego. Uma outra coisa também que a galera gosta de falar. Teve essa coisa de emprego. Oh meu Deus. Acho que é questão de segurança pública, né? Que fala que esse governo, a taxa de homicídio baixou, né? Uma parada assim, né? Aumentou tudo. De feminicídio, então, nem se fala. Então, teve uma outra taxa também que a galera gosta de comentar muitas vezes, que mas a taxa de homicídio caiu. Meu querido, não se mede mais. A polícia tá matando adoidado, não só uma polícia. A quantidade de pobre que morre por dia, você não tem ideia. É só em qualquer quebrada. Que você vai chegar numa rua, você vai perguntar pra qualquer pessoa, a pessoa vai te falar no mínimo uns 10 casos ali. Tem um caso porque não se mede. Aqui no estado de São Paulo, que tinha uma regra lá de policial ter câmera, todo assassinato que acontece, na hora que eles vão ver a câmera do policial, tá desligada. E o Tarcísio quer tirar isso agora, né? O Tarcísio quer tirar isso. A única proteção que a pessoa teria pra provar que muitas vezes a policial tá errado. E isso tá tirando a proteção, sua proteção. E tá dando mais poder pra polícia matar pobre. Porque é a única pessoa que mata. Porque aí, porque chega lá pra prender a porra de deputado, o cara joga granada, pega a metralhadora, dá tiro de fuzil na polícia, o que acontece? Depois vai lá, fica dando risadinha do cara ainda. Pede licença pra prender o cara. Revoltante isso, mano. Entendeu? Revoltante. Vai ver se essa porra dessa polícia vai entrar em qualquer bairro de pobre desse jeito. Vai ver se ela te aborda assim, você voltando à noite com a sua família da igreja, ou que seja de qualquer outro lugar, a polícia vai parar você assim, com licença, meu senhor. Nossa, posso ver seus documentos, por favor? Se você tirar uma arma, tá? A polícia te craveja de bala. E agora vocês vão falar... coçar a cabeça, eles dão um tiro em você. Morreu gente segurando guarda-chuva. Morreu músico com mais de 80 tiros, tá? Nossa. Sem sequer ter feito nada. E qualquer pessoa de qualquer lugar, tá? Sabe qual é a abordagem de polícia. Eu mesmo, uma vez... Vou contar aqui um casinho aqui que me dá muita raiva toda vez que eu lembro. Uma vez eu tava com o meu computador, eu tinha 15, 16 anos, eu tinha comprado esse computador porque eu tava trabalhando. Fui levar meu computador na manutenção. Morava o quê? Periferia, bairro pobre, chinelão, chão vermelho, de terra. O ônibus passou. E eu fui atrás, o ônibus passou, o ônibus tava chegando no ponto. Eu dei um piquezinho pra entrar no ônibus. O que a polícia fez? Que tava passando ali perto. Correu com o carro atrás do ônibus, fechou o ônibus e pediu pra mim descer. E eu já tinha pago a passagem. Eu tive que descer. A sorte minha, como eu tava levando pra assistência técnica, eu tava com a nota fiscal no bolso. Sorte. Caralho, mano. Você nunca tinha contado dessa. Desci do busão, a polícia deu toda aquela pressão. Mostrei a nota, aí eles não sabiam, né, porque tava de dia, aquele monte de gente, beleza. Aí o que eu fiz? Obviamente, o ônibus foi embora, aquele monte de gente olhando pra minha cara, uma puta vergonha do caralho. Depois fui lá, com a cara de bosta, esperar no ponto de novo.
Fiquei esperando pro caralho. Eu tive que andar, porque na verdade eu ia pegar 2 ônibus pra levar o meu PC no lugar. Eu fui andando, andei metade do caminho até onde eu podia pegar os ônibus, porque eu tinha dinheiro pra 2 passagens. Absurdo. Por conta de policial arrombado. Porque se fosse num bairrinho de playboy, eles não iam parar o moleque. Isso porque você é branco ainda, hein? Exatamente. Então, tá? É o seguinte. Então não cola esse discurso. Não cola. E se alguém estiver falando pra você ainda, se a pessoa for negra e estiver ainda defendendo esse tipo de coisa, mas no bolsonarista, desculpa, reza pela alma dessa pessoa e vai embora. Que é a única coisa que resta. Então tem várias coisinhas aí, questão de economia. Ó, a gente vai colocar um link aí de uma menina super da hora. Como que ela chama, Bruna? Furnas? Como que é? Ela chama Juliane Furno, mas o canal dela é Ju Furno. Ju Furna. É muito legal. Ela destrói essas coisas que a galera de argumento, que a galera fala sobre economia boa e querer muitas vezes querer desmerecer alguma coisa no governo Lula. E ela coloca real. E uma coisa legal dela... Ela explica muito bem. Principalmente ela tem um vídeo muito bom falando das estatais. Principalmente da Petrobras. Tá? Você aí, brasileiro e tudo mais. Então, ó, assista os vídeos dela. E uma coisa legal também beleza, você não precisa concordar, talvez. Mas é um outro lado da parte econômica que a gente não vê, por exemplo, uma Globo, que só chama economista engravatadinho assim, que trabalha em escritório com ar-condicionado, só faz investimento, que não sabe porra nenhuma, que a economia para eles é mais importante do que, tipo, os investidores, do que por como que vai sobrar pra gente aqui, ou pra gente que é pobre e tal, e tem que fazer trabalho do povo trabalhador. E ela, tipo, vai dar essa outra visão, que também não é assim. Exatamente. Dá outro lado que a gente dificilmente vê na televisão aberta. Porque eles não chamam esse tipo de economista lá, porque eles quebram todos os argumentos que esses economistas de investimento. Essa galera, vocês sabem de quem são essa galera. Até porque, galera, também, muita gente não entende, não consegue entender, porque economia é a área de humanas. Não é exatas. Todo mundo muita gente acha que economia é a área de exatas. E normalmente economia nas faculdades é tratada como humanas. Por quê? Para você analisar, fazer análise ali de dados, do dinheiro e tudo mais, você tem que analisar as pessoas, você tem que analisar a sociedade, você tem que fazer uma análise política. Exato, e ela fala muito sobre a dívida pública, que esses economistas sempre falam que a dívida pública tem que ser sanada. E ela já não defende essa ideia. Não, exatamente. Não, e tem uma coisa também porque que muita gente fala que estatal tem que ter lucro. Exato. Por quê? É estatal, não precisa ter lucro. E ela dá lucro, naturalmente, porque funciona, né? Exatamente. Se não é sucateada, lógico. É que nem a questão da dívida da Petrobras, que o Bolsonaro fica falando lá de 900 milhões de dívida, não sei o quê. É uma dívida, obviamente, que a Petrobras fez porque ela investiu muito, como qualquer outra empresa. Você pegar a dívida aí da Van, a Van o dono da Van tá devendo bilhão quase pro governo. E o dele, no caso dele é diferente da Petrobras, porque a Petrobras usou esse dinheiro para investimento, para aumentar. Exato. Entendeu? Então é óbvio, é como se tivesse feito um empréstimo. E ela vai pagar isso daí conforme, sabe, anos e anos e anos. Entendeu? Ela vai acertando isso aí. Então ele pega toda aquela lá. Ela fez um financiamento para fazer uma nova usina. Então vamos pegar esse valor aqui e falar que tá em dívida. É isso. Eles não contam a receita. Tipo, tem a dívida, mas quanto que gerou de receita? É muito mais do que a dívida. Então não é uma dívida. É claro. E outra dívida é normal, né? Dívida a gente paga. O problema é a inadimplência, não a dívida. Isso. Se eu tô parcelando um carro, eu tô em dívida. Mas se eu tô pagando ele todo mês, tudo bem. Exatamente. Então, vocês, as pessoas, sabe, precisa tentar enxergar isso. E, obviamente, a gente tá falando tudo isso, que vai servir de combustível aí pra você, muitas vezes, falar pra alguém. E ter argumento pra falar. Pra estudar mais e pegar pra ter uma outra visão, exatamente. Fala pra nós da cultura. Essa maravilha que o governo fez. A cultura é uma das partes também que mais prejudicou, né? Total. Teve mais cortes de verba, porque... se você for ver, a cultura tá ligada com tudo, né? A cultura ajuda na saúde, na educação,
salva uma galera aí. Exatamente. E é uma Gera parte emprego. que, sim, gera muito emprego. E é uma parte que esse governo também destruiu. Abandonou de um jeito assim. E... Tanto que nem ministério tem mais, né? Exatamente, então. virou uma secretaria, era uma pasta, né? A pasta que Isso. tá no Ministério da Educação. Então. Sabe, Pode é falar. foda você ouvir a galera reclamar da Lei Rouanet, que joga essa de... que a galera... os artistas usam a Lei Rouanet para ganhar dinheiro e... Cara, não é assim. A Lei Rouanet, ela ajuda demais a galera que mais precisa, que é estar no bastidor, sabe? A galera tem que se ligar nisso. Não é só o artista ali fazendo... Não é só o cantor fazendo show. Não é a atriz ali gravando novela, não, cara. Tem uma puta de uma equipe. Sabe? Se você não sabe sobre isso, só de você assistir um making off de qualquer coisa, você vê uma equipe gigantesca, sabe? A Rouanet ajuda muito essa galera aí. É a galera da limpeza, é a galera da alimentação. Quem vai lá, é o hold que vai lá pôr microfone do Gustavo Lima, você entendeu? Então, é muito triste você ver uma galera que não vai atrás disso. E o próprio presidente que não liga pra isso, falar essas besteiras, sabe? Aí criaram a lei lá, Paulo Gustavo, o cara vai lá e veta a lei, cara. Absurdo também, absurdo. Ainda bem que a Câmara voltou atrás lá e deu certo. Mas é muito triste, a favela, que né, esse cara odeia o pobre, odeia a favela. A favela é um dos lugares que mais tem a galera da arte, assim. E não dá valor nenhum, então é muito triste. Muito, muito triste. Porque cultura, gente, não é só, sei lá, a pecinha de teatro que você vai ver, não é só o showzinho de alguém que você vai ver, não é só entretenimento, mas cultura é conhecimento, cultura é manter, entendeu? Identidade. Então, por exemplo, uma Secretaria da Cultura enfraquecida, o Brasil tá perdendo identidade. Tá? Muitas vezes são projetos nordestinos que mantêm uma cultura regional. Por exemplo, aqui no interior de São Paulo existia uma coisa que se chamava catira, que era uma dança sertaneja, uma dança caipira. Hoje praticamente não existe mais a catira. Tipo sapateado, né? Exatamente. Normalmente os violeiros, né, tocavam a sua viola e as pessoas dançavam essa catira. Hoje praticamente não existe grupos de catira. Isso poderia ser, se existisse um incentivo à cultura, isso poderia ter sido mantido no interior. É muito difícil, é muito raro você ver um grupo de catira. E é uma cultura nossa aqui do interior de São Paulo. Nossa, eu vi um grupo de catira na USC, velho, em 2007. Eu ia falar isso. Foi a última vez que eu vi. Eu vi lá na festa junina deles. A USC, o SESC, que aqui do interior de São Paulo, e principalmente Bauru, estão falando. Salvam, né? Existia a festa junina do SESC, onde eles traziam grupos de catira. A USC também levavam grupos de catira, mas isso se perdeu. Porque nunca existiu política pública para se manter esse tipo de coisa. E quando se tinha, eram entidades assim, filantrópicas, alguma coisa assim, que tinha um projeto ali que mantinha aquilo ali, como acontece em outras regiões, né? Então, cultura é isso, é se manter identidade. Tá? Tem uma coisa que não é só um filminho, não é só, entendeu? É entretenimento. Sabe? É conhecimento. Então a gente precisa... Não, sobre isso que você está falando, tem algo que a galera às vezes não sabe, mas a verba de cultura também é para infraestrutura. Também. Às vezes para você consertar tipo, uma biblioteca, um teatro, ou qualquer coisa nesse sentido, também entra nessa verba. Não é só na parte... de pessoas, né? Não, é parte de estrutura também, né? Estrutura... Da história, museu, gente.
sabe? É É muito, vai muito além, além. Você falou museu agora, Natália, eu lembrei lá que pegou fogo Nossa, é verdade, tinha esquecido. Tinha até esquecido disso aí. Nossa, que dó, né? Que deu, E por que pegou? Falta de verba, corte de verba, constantes cortes de verba, falta de manutenção. Aí você pode falar, mas no outros governos também cortaram, não sei o quê. Eu sei, gente. Eu tô dizendo que vocês colocaram esse cara lá pra fazer o que era melhor. E não adianta falar que é por guerra, por causa de pandemia, não. Não é. Isso não é motivo pra dizer que foi uma bosta. Pra dizer que tudo piorou. Não é justificativa. No governo do Lula teve uma pandemia de H1N1. E ele fez a vacinação mais rápida do mundo na época. Ah, tudo bem, a H1N1 não é tão contagiosa quanto o Covid. Sim, não é. Porém, é mais mortal. Mata mais e mata mais rápido. Mais rápido não, mas mata mais. A porcentagem de morte de H1N1 é bem maior do que Covid. E na época ele fez a maior vacinação. Não fez como o Bolsonaro, que incentivou o não uso de vacina. Sendo que incentivou tanto o não uso de vacina, tá? Que até hoje, campanhas de vacinação não estão sendo cumpridas nem 50% da campanha. E já vocês vão ter seus filhos aí, tá? Todos doentes. Porque não vacina. E vai estar muitas vezes pegando doença e transmitindo para outras pessoas. Isso é o pior. A responsabilidade de pessoas... certas pessoas vão acabar não só causando prejuízo à vida delas, mas como de outras também. Então, voltando à questão da cultura, né? Que eu já fui aqui pra saúde já. Voltando à questão da cultura. É isso. E aí a Natália falou da questão das pessoas, né, Natália? Que, pô, a cultura... E a cultura ainda liga com o esporte também, né? Sim. O esporte também foi bastante prejudicado, assim. Sim, exatamente. Porque não tudo caiu, né? Tudo foi ruim. Tudo foi ruim. Caiu. No final de tudo caiu. Sabe? É impressionante. E esses setores, e são certos setores essenciais para o crescimento de uma nação. Uhum. Isso que mais impressiona. E as pessoas precisam enxergar isso. O que você ouve desde criança? Para uma nação crescer e papapá, tem que ter o quê? Cultura e educação. Porque tendo cultura e educação, que ó, o negócio anda, desenvolve. E essas são os principais passos que esse governo destrói. Então, vamos pensar, vamos trazer esse amiguinho, sabe? Vamos tentar, sabe? Voltar pelo menos ao básico. Porque qualquer um que entre lá hoje e faça o básico já é melhor. Porque nem o básico tá sendo feito. Cara, na verdade foi um governo de destruição, né? Exatamente. O pouco que a gente teve de progresso. Pouco. Ó, fala políticas públicas que funcionavam, ele tá destruindo tudo, cara. Tá voltando a poliomielite, velho. Olha que absurdo. Tá erradicado esse negócio. É um retrocesso. Pra você ver, só pra uma coisinha que eu lembrei aqui que a Natália falou da Lei Rouanet. Que eles gostam muito de falar da Lei Rouanet. Se não fosse a Lei Rouanet, tá, a gente não teria milhares e milhares e milhares, tá, de coisas que foram produzidas culturalmente nesse país. Existiu distorções? Sim, existiu algumas grandes distorções. Mas o que acontece? Isso não é motivo para se extinguir ou para piorar. É motivo para quê? Para se estudar e para melhorar e corrigir. Que é o certo a se fazer. Com certeza. E eu não tô dizendo também que não sei o que outros candidatos vão fazer. Não, mas é o que a gente tem que cobrar. É o que a gente tem que exigir. Não é só... A Lei Rouanet não só financiou filmes da Globo Filmes. Não só financiou shows da Cláudia Leite ou do Fernando... como é aquele maluco lá? Nando Reis. Não.
Tem milhares e milhares e milhares de projetos que foram financiados e projetos de pessoas que precisavam, que sustentou essas pessoas. E a Lei Rouanet não vem dinheiro direto do Estado. Vem de empresas que ganham um desconto por estar ajudando aquele projeto. Então é super difícil. Tem projetos que são aprovados na lei e não conseguem captar verba. Essa lei é do Collor, né, cara? Mas eu não sei, não tenho esse conhecimento. Eu acho que da época do Collor essa porra aí. É uma lei liberal, na verdade, né? Total. Porque você tá pegando a iniciativa privada, você não tá pegando diretamente do Estado. Não é o Estado botando grana ali. Entendeu? Então, gente, é uma ignorância gigantesca lutar contra isso. É como se você tivesse dando um tiro no seu pé, no seu joelho. Entendeu? Porque agora chegou na pandemia, todo mundo queria assistir show, queria ver filme. E aí? Na hora que precisa, você quer artista, né? Mas então. Agora vamos finalizar com saúde. Aqui, ó, assunto gostoso. Pra acabar com a nossa, né? Nossa mental. Acabar com a nossa, é. Não, é bom pra avisar. Saudinha gostosa. Então o que acontece? Saúde também aqui, ó, destruição total. Se você acha que o SUS era pior, era ruim há uns anos atrás, agora tá pior. Tá? Se você acha que não tinha atendimento, que era mal atendido, caralho, agora tá pior, porque tá desorganizado, tá bagunçado, tá Deus dará, não tem gestão. Não tem gestão. Né? Vocês querem... Quer alguém começar a comentar alguma coisa? Antes que eu vire um palestrinha? Pode ligar o modo turbo aí e manda ver. A gente vai comentando. Ligar o modo turbo. Filha da puta. A vontade é só de xingar, não é nem de falar muito, não. Exatamente. É só de ficar puto mesmo. Mas como a gente quer trazer aqui alguma coisa que talvez faça vocês aí terem novos argumentos, né? Ou ajude alguém a refletir sobre algo. Saúde. O sistema SUS, tá? Ele é maravilhoso em termos de regra, tá? Ele é um sistema extremamente complexo. Não cabe a mim aqui estar falando muita coisa, porque também eu não sei, porque são coisas muito complicadas, eu não sou da área da saúde, tá? Eu vou falar aqui coisas que eu tenho dados, coisas que eu li muito sobre, conheço muita gente da área de saúde, pessoas que têm capacitação aí em gestão pública, né, em conhecimento aí em saúde pública. Então, o SUS é um sistema muito complexo e sim, por conta dessa complexidade, até por conta da complexidade do país, do Brasil, tá? Ele é exemplo pro mundo. Mas o que acontece? Ele tem muitas falhas. Falhas por quê? Porque por conta das gestões. Se não for um sistema muito bem administrado, que as pessoas que estão ali encabeçando ele não conheça muito bem o SUS, é isso aí, vira bagunça. O negócio deteriora. E é o que estão fazendo já há algum tempo. E isso se piorou muito no governo Bolsonaro. Tá? É uma crítica que eu tenho de todos os governos. O SUS deveria ser muito melhor administrado. Mas o que acontece? Existia uma regra do normal. Sabe? E a pouco, pelo menos, existia uma melhora em certos setores. Hoje não se há mais melhora em nada. Só existe cortes. As farmácias sem remédios. Tá? Cada vez menos atendimento, menos profissionais capacitados, terceirização de vários setores, piorando aí o atendimento e tudo. A tabela de preços de exames e tudo mais totalmente defasada, salários e etc. Então, o que acontece? Agora o que acontece? Nossa, mas o que a gente tem que cobrar? Que a gente tava falando assim, tem que cobrar um mínimo, não só o mínimo, mas que esse mínimo cada vez melhore. E não houve melhora nenhuma. Pelo contrário, houve uma batalha contra o SUS. Agora você fala por quê? Porque é interesse do Estado hoje, pelo menos das pessoas que estão no poder hoje, acabar com esse tipo de responsabilidade. É deixar tudo nas nossas costas. É fazer com que o quê? É fazer com que você precise pagar para qualquer exame que você faça. Qualquer coisa que você precise da saúde, você tem que pagar.
Agora você quer que é modelo americano? Que o pessoal não chama a ambulância porque não vai ter grana pra pagar a ambulância? Porque pra chamar uma ambulância é mais de, sei lá, $1.000? Isso porque eu tô chutando baixo, tá? É esse tipo de negócio que vocês querem? Quer sempre pagar 200, 300, 400 pau numa consulta de médico? Tirando vai pagar 200, 800, 1.000, 2.000 por conta de exame? E vocês têm grana pra tudo isso. Tá super bom pra todo mundo. Mas o SUS não consegue exame. No SUS demora muito. Sim, demora. Mas ainda, graças a Deus ainda tem. E se você não consegue, cobre para que um dia você consiga, ou outras pessoas consigam. Não vote em pessoas que querem destruir isso, quer fazer com que você pague isso, porque você não vai ter dinheiro para pagar. Você atrasa a parcela do carro, não paga a parcela do celular, não é verdade? É isso mesmo. Tem gente que parcela porra de iPhone 300 vezes e não consegue pagar. Agora, não sei o que. Vai reclamar do SUS. Mas remédio eu pego de graça. Não tem! Só tem dipirona nas farmácias. Obviamente, algumas são melhores administradas. Mas cada vez tá cortando, já não vai ter. Acho que a farmácia popular teve um corte fudido já também. Exatamente. Já cortou. Exatamente. Não tem mais. Esse governo não governa pra maior parte da população brasileira que é o quê? Que é pobre. Agora o que acontece? Você também de classe média, que eu tenho Unimed, minha empresa paga, é meu plano, não preciso desse tipo de coisa. Ok, mas se você tiver um câncer, se você tiver... Não estou querendo que ninguém tenha, tá? Eu estou falando, se caso ocorrer na sua vida, ocorrer na sua vida e você tiver qualquer tipo de problema que exige um tratamento complexo pra isso, não é o seu plano de saúde que vai pagar, viu, meu querido? Você não vai conseguir fazer pela Unimed. Sabe por quê? Porque o seu plano vai encaminhar você pra onde? Pro SUS. Se você precisar de um transplante, você vai pro SUS. As vacinas é SUS também. As vacinas são SUS. Melhor sistema de vacinação do mundo é do SUS. E o que aconteceu nesse governo? Pegaram o sistema e enfiaram no rabo, colocaram um monte de gente competente. Era pra gente ter sido vacinado, era pro Brasil ter menos de 100 mil mortes sobre Covid. Porque o Brasil tem o melhor sistema de vacinação e o Brasil foi o primeiro, foi um dos poucos países que tiveram ofertas de vacina antes de qualquer outro. Foi privilegiado na oferta de vacinas por conta do sistema SUS. Porque que acontece? Por conta do exemplo de distribuição de vacina que é pro mundo, o Brasil seria um exemplo pro mundo se a gente tivesse vacinado todo mundo. E o que esse governo fez? Fez cobaia, fez pobre de cobaia. Genocida, né? Eu não gosto que chama de genocida, mas Exatamente. Chegou o quê? Chegou lá, Prevent Senior, entendeu? Que é o quê? Plano de burguês, safado, lá de São Paulo, matando o velho. Mano, foi um absurdo essa história, hein? Não deu em nada também, né? Não, claro que não. Claro, por quê? Porque tá tudo maquinado o Estado, né? Será que eles vão acusar os deles? Nossa. Jamais. Vocês falam tanto da Venezuela, que a Venezuela, blá blá blá, foda-se a Venezuela, mas a Venezuela, na hora que o Brasil, na hora que tava morrendo gente lá em Manaus, quem que ajudou? Venezuela deu. Coisa que o seu presidente não deu. Quando Manaus foi mais que provado que foi teste pra... Foi todo mundo feito de cobaia pra aquela imunidade de rebanho. Porque eles queriam provar que isso dava certo. E não deu. E o filho da puta do Bolsonaro imitando gente passando... Exatamente. Mano, é revoltante demais, cara. Exatamente. É foda. Exatamente. Então, olha isso. Olha o que aconteceu com esse sistema. Sabe, o sistema SUS, ele vacina, ele atende pessoas em lugares que a gente não consegue chegar. Tá? Não é aqui, viu, galerinha de São Paulo? Não é o Brasil. O Brasil é muito maior que São Paulo. E São Paulo já tem vilinhas aqui no interior que não tem acesso a nada. Se não fosse o correio ser público, entendeu? Ali naquela cidadezinha eles não teriam comunicação, não poderiam receber nada de ninguém. Se não fosse o SUS ser público, aquela população, mesmo que seja micro, não teria um atendimento ao médico, não teria um dentista, não teria um enfermeiro. Cara, esse negócio de cidade não ter esse suporte é absurdo, hein?
Eu tenho parente que viaja mais de 6 horas todo mês pra vir fazer tratamento aqui. Tá? Sim. Tratamento de câncer, agora tá com Alzheimer. Ixi. É todo mês vindo pra cá. Porque a cidade que ele mora não tem nada. Sabe o que é nada? Então. É absurdo. É Onde absurdo. ele mora? É Apiaí. É aqui em São Paulo? É lá pros lados do... É do Paraná? Agora eu esqueci. Se é Paraná ou Mato Grosso. Ah, tá. Mas é longe para um caralho. Entendi. não é dentro do estado de São Paulo. Não, Ah. não. Então. É pra você ver, É entendeu? absurdo. É. Que tem um monte de vila que não tem acesso a nada. E se não existissem instituições públicas, essas cidades teriam menos ainda. Ou zero. Então a gente precisa cobrar. E mesmo se o Lula ganhar alguma coisa assim, ou qualquer outro, quer dizer, no caso, ou ele ou o Bolsonaro, né? Mas tem que existir essa cobrança. E quando você puder conversar com alguém, se a pessoa estiver aberta a esse tipo de diálogo, tenta esclarecer isso pra ela. Que você não tá votando no Lula só porque é o Lula. Não, você tá votando no Lula porque é a única pessoa que não é o Bolsonaro. Porque se continuar o Bolsonaro, entendeu? A gente vai cada vez mais se fuder. Não vai ter país, cara, daqui a 4 anos. Na boa mesmo. O país vai voltar à miséria. Vai voltar à miséria. Ah, todo mundo fala que ignora o mapa da fome. Brasil não estava no mapa da fome. No governo Lula, tá? Agora eu vou voltar no governo Lula. O governo tinha tirado o país do mapa da fome. Hoje, tá? Voltou a entrar. Tem mais de 10 milhões de pessoas em estado de fragilidade alimentar. É assim que fala, né? Fragilidade alimentar, né? Uhum. Insegurança alimentar. Insegurança. Então, tem mais de 10 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Aí você fala assim, ó. Mas não tem que me passar de fome, não sei o que. Tá, você sai da porra da sua casa, você vai pro bairro pobre, você já entrou na casa de alguém que não tem um carro, que tem mora num casebre. Você já entrou lá e pergunta, você viu a geladeira? Se essa pessoa sequer tem geladeira? Tá, você já entrou em alguma casa a gente perguntou pra pessoa quantas vezes você se alimenta por dia? Se essa pessoa se alimentar menos de 3 vezes por dia, ela já tá em segurança alimentar. Se eu não me engano. Eu sei que tem um numerinho bem baixo, assim. E outra, tem moradores de rua, né? Tudo bem, sempre existiram pessoas em situação de rua, eu entendo isso. Cara, mas o número agora é muito grande, velho. Exatamente, você vai pro centro de São Paulo, Aqui em Bauru, velho, tem muitos aqui em Bauru. Então, e não se via isso em Bauru, por exemplo. Não se via essa quantidade de que hoje que tem de morador de rua. Não se via. Pô, eu moro aqui perto do centro. São vários, muitos, cara. É muito grande. E outra coisa, a galera pode falar, mas é por conta da pandemia. Não é. Porque a gente cansou já e tem um monte de dados que comprova que o governo só economizou dinheiro com a pandemia. Só economizou. E outra coisa, desse argumento da pandemia, que se usam muito, ok, pandemia afeta, mas o que ele fez para reverter isso? Exatamente. Qual foi a ação dele? Me lista as ações, assim, ele fez isso, ele fez a pandemia, tal programa para ajudar, programa, sei lá, empreendedor, alguma coisa assim, para ajudar as pequenas empresas, por exemplo, qualquer coisa. Não teve nada, cara, ele não fez nada. Então não adianta, tudo bem, teve a pandemia junto com a incompetência dele. Foram duas coisas. Exatamente. E aí, vem agora falar que tá dando R$600 porque é bonzinho. Vai tomar no rabo. Se não fosse o Congresso, ia ser 200. E ainda demorar muito mais do que demorou pra chegar pras pessoas. Sem contar que é eleitoreiro isso aí, né? Vai chegar em janeiro, se já nem ganhar, tá previsto no orçamento. Tem um monte de coisa que ele tá falando que não tá nem previsto. Tá? Que já tá tudo ao contrário, esse povo fica acreditando. Então, gente, vamos abrir o olho. Sabe? Vamos abrir o olho. Deixa eu só corrigir. Claro. Apiaí é dentro de São Paulo ainda, viu? Dentro de São Paulo. Tem uma galera da minha família também que é pro lado do Paraná.
Mas a Piaí é São Paulo, mas é bem na beirinha. Entendi. Pra virar pra Minas lá. E é impressionante, parte sul, né? Sabe? Mas é uma coisa interessante pra galera ver que São Paulo, que é estado desenvolvido, entendeu? Tem cidadezinha que não tem acesso. Sim. Agora você imagine outros estados, né? Que tem um acesso mais. Que tem uma dificuldade maior em acesso. Galera que mora em área rural. No governo Lula teve um projeto que chama Luz para Todos. Uhum. Que foi que o quê? Que antigamente, em área rural, não tinha luz. Era tudo gerador. Que cada um tinha que ter o seu. Então era mais perigoso para as pessoas morarem. E o que acontece? Hoje, qualquer chacrinha que você vai, tem luz. Virou até um comércio. Minha Casa Minha Vida, cara. Eu conheço 3 pessoas que compraram casa nesse projeto. Cara, eu conheço todas as pessoas que eu conheço que compraram casa, compraram com linha de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Todas, 100%. Acho que eu não conheço muitas pessoas que têm casa própria. Todas. Todas compraram, se não compraram, ganharam pela Minha Casa Minha Vida. Pra pagar aquela parceria de 50 conto. Juros baixos e tudo mais, né? Todas. 100%. Conheço uma meia dúzia de burguês que não precisou, mas alguns tentam. Sim. Entendeu? Muitas vezes jogam no nome da mulher, da avó, da mãe que é aposentada, entendeu? Pra conseguir pegar lá ainda a parcela de desconto do Estado. Então, né? Aí eles gostam, né? Além de poder, é claro, além de poder muitas vezes pagar à vista, dá uma de safado. Aí Estado mínimo não vale a pena. Claro. Né? Então, cara, a gente precisa enxergar a realidade. A gente precisa enxergar a realidade. Tudo bem que a gente fez a maior parte dos programas aqui, né, brincando com a questão do Lula e apoiando pra caramba, Por quê? Porque era o candidato que a gente via que tinha mais potencial de ganhar do Bolsonaro. Não adianta a gente ficar fazendo campanha aqui, infelizmente, nesse momento, pra quem não tinha culpa ganhar dele. Com certeza. Entendeu? Eu por mim, eu votaria no Périx da UP, votaria na Sofia Manzan do PCB. Eu também. Mas foi no Lula porque é o que tem por agora, tá ligado? Exatamente. E esses dois estão apoiando o Lula. Sim. Pessoas inteligentíssimas. E estão lá. Por quê? Porque estão vendo a realidade, vivem a realidade, vivem com o pobre. O Périx é um cara que mora numa ocupação. Numa ocupação. Eu ia falar assentamento. Numa ocupação. Então, gente, precisa abrir o olho para a realidade. A gente precisa ver que a realidade não é apenas a que a gente vive. Existem milhares de realidades. E a grande maioria são piores. Quando a gente era moleque, era muito comum a gente saber muitas vezes que tinham pessoas ali que almoçavam na escola, que dependiam daquela alimentação da escola, que muitas vezes só ia na escola para comer. Entendeu? Imagine hoje. Eu acho que hoje deve estar até mais forte isso. Teve corte também de merenda, velho. Também teve. Então. E olha que o Alckmin tá do lado do Lula, hein, esse cara. O Alckmin que curtiu as paradas com merenda. E esse cara tá com o Lula, hein. Bom, vou deixar pra criticar isso ano que vem. É verdade, eu também. Guarda essa isso é bem problemático isso, mas não pra agora. Galerinha, então é o seguinte. Argumento tem de rodo. A gente vai deixar uns links aí, tá? No YouTube lá, que a gente posta no YouTube também. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, dá uma procuradinha lá no YouTube lá, tá? Que a gente vai colocar os links lá de algumas referências aí pra vocês darem uma olhada, tá bom? De vídeos aí que trazem informações e coisas e que trazem argumentos pra vocês aí poderem usar. E se você, cara, se conseguir virar um votinho, sabe? Já vai ajudar, sabe? Muitas vezes um amigo que não foi votar, que talvez ia votar no Lula, leva ele, ajuda ele. Vai com ele. Até sabe o que? Algum amigo que vai votar no Bolsonaro e ele não quer votar no Lula, pelo menos ele anula, então. Ou nem vai votar. Exatamente. Porque voto válido é voto que voto branco e nulo não é voto válido, então não conta pra nada, serve pra nada. Voto válido é aquela pessoa que foi lá e votou em alguém.
Então, eu tenho um amigo que eu tô tentando convencer, ele não vai votar no Lula nem fuder, né? Mas eu tô tentando convencer ele a nem votar. Isso aí. Então não vota. Fala assim, irmão, vai, não piora a vida de ninguém, não. Fica na sua. Não vou fazer diferença pra ele mesmo. Você fala, mas eu vou. Você fala assim, então eu vou ir cobrar o seu de porrada. Vou comer o seu no soco, então você não vai votar porque você vai estar aleijado. Mano, pior que é o amigo mais maconheiro que eu tenho na vida, velho. Não faz nem sentido isso. Então, sabe que loucura. Ô, Bruno, sabe, vai dar uma baga gigantesca pra ele, então pra ele fumar e ficar No dopadão, dia, né? Vamos fumar um aí. Compra aquele racha maluco. Promete pra ele. Pior que o menino é forte, viu? Tem bastante resistência, tem que dar um negócio. Não, muito, né? sei lá, mete um Dramin no meio que esse cara. Nossa, É o cara. Dramin pode Vai ficar ser. tranquilinho. Rivotril. Bota dois pinguinhos de Rivotril aí fumando e já era. Ó, gente, não faça isso em casa, a gente tá brincando. Não faça isso com seu brincadeira amiguinho. feia, viu? Não faça isso com seu amiguinho. Ou faça. Ou não faça. A ideia é boa, hein? Nessa situação. Hipoteticamente. Hipoteticamente faça. Promete pra ele que você vai fazer um negócio bacana. Exatamente. Vai acabar aí, ó. E agora a gente vai ler comentário nessa porcaria. Uau! Não vou comentar nada não, que vai acabar aí o... Vai fechar o bagulho. Eu sei, mas foi só pra... Calma, cara. Achei que você não tinha visto. Não, calma, cara. Calma, meu. Calma, cara. Então, galerinha, voltando aqui, vamos ler um pouquinho de comentários. Depois da coisa, eu sei que a gente tá um pouco aqui, né, meio sério, tá, blá. Mas é que a gente tá na reta final. A gente tá gravando isso na quinta-feira, tá? Provavelmente vai no ar aí entre sexta e sábado. E o que você vai estar ouvindo aí, vai estar, muitas vezes vai estar ouvindo, você vai estar indo votar. Entendeu? Então, é aquilo lá. A gente sabe, a gente entende a importância do momento, tá? Eu sou pai, a Natália é mãe, o Bruno não é nada, esse cara que Um merda. Cara. Brincadeira. É um trabalhador, meu. Exatamente, é um trabalhador assalariado, entendeu? Como eu, como a Natália. Eu sou funcionário público, tá? Então eu sou PJ. Eu sofro pra caramba, porque muitas vezes eu tenho que trabalhar pra cacete e os caras acham que o funcionário público não trabalha. A gente tem um mínimo pra ter uma vida digna e a gente não consegue muitas vezes ter uma vida digna, tá? Então imagine você que trabalha de carteira assinada, não adianta reclamar do funcionário público, você tem que lutar pela mesma coisa que o funcionário público tem, porque é o mínimo. Sim. Muitas vezes, nossa, que salário, ou que não sei o que. Não, quem ganha salário alto, a maioria é cargo comissionado, meu querido. Funcionalismo público, 90% é salário ok. Ok que eu digo assim, abaixo de 5 salários mínimos. Que é o mínimo pra você ter uma vida digna. Tá? E vida digna que eu tô falando assim, pra você não se preocupar com a sua sobrevivência. Pô, e outra coisa ainda. Eu tô falando arte, lazer, vida digna, viajar 2 vezes por ano. Não tô falando isso, porque não porque não dá. Não dá. Sabe? É tipo assim, eu vou no teatro porque quando é de graça. Eu vou muitas vezes assistir um show ou outro quando é de graça. Eu não tenho pra bancar. E outra coisa ainda, o salário mínimo não teve aumento, né? Real. Não. Foi só ajuste dentro da inflação, mas até então tinha inflação ajustava e ajustava fora também para ter um aumento real. Exatamente. Tem mais isso que a gente nem falou ainda. Então, gente, argumenta que não falta tá? É só você ver ali o ponto de partida ali que você pode, para onde você pode chegar. E a gente deu um pouquinho de tudo aqui hoje. E agora o que a gente vai fazer? Deixa eu complementar. Claro, rapidinho. complementa o que você quiser. Sabe o que mais me pega de tudo isso? De toda essa parte de corrupção, da roubalheira. O que mais me pega é o caráter mesmo. Pra mim, não rola. Hoje perguntaram pra mim, nossa, mas por que você não vai no Bolsonaro, não sei o quê. Cara, só ele já não me pega, entendeu? Tudo que ele acredita é o que eu não acredito. A forma que ele conversa com as pessoas é a forma que eu mais odeio. O desrespeito com as pessoas, com a própria família, que a gente já viu várias vezes, com a própria equipe, com a galera que tá trabalhando, com jornalista, com mulher,
Tem um vídeo dele que tá viralizando agora, ele maltratando criança lá no palanquinho dele. Ixi, esse eu não vi. Então, não, gente, não dá. Eu não consigo, entendeu? Não consigo, não vou. Nunca que eu vou abraçar um cara que é a morte de uma galera que é da minha família, que é amigo meu, assim, entendeu? Um homofóbico, o cara que curte tortura, o cara que pintou um clima com meninas de 14 anos, entendeu? Não, já começa aí, não é só o governo dele, não. É a pessoa, sabe? É a pessoa. Quando vem me falar de, mas como que você aguenta ouvir Lula? Cara, você vê a diferença de conversa, a diferença de tratamento dele com as pessoas. A diferença que o Lula conversa, como o Bolsonaro conversa, sabe? Isso já me pega de primeira. Então, eu acho que o pouquinho de empatia que a pessoa tem, o pouquinho de amor ao próximo que a pessoa tem, ela não cai na conversa de Bolsonaro. Então, galera, é o seguinte, a gente vai acabar o episódio por aqui, tá? Ele acabou ficando muito longo por conta, eu, a Nath, o Bruno, a gente tinha muita coisa pra falar e tudo mais, mas vamos deixar aí essas outras coisas pros próximos, belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Esse podcast tá sendo uma forma assim da gente também desabafar, tá? Se vocês quiserem participar e tudo mais, manda um direct lá pra gente no Instagram, ou quem estiver ouvindo pelo YouTube pode colocar no comentário aí que a gente lê, belezinha? A gente tá começando, espero que vocês tenham gostado, tá? Até aqui, e domingo vamos lá, todos juntos, tá? Cumprir nosso papel de cidadão, torcer para um Brasil melhor, para que nossos próximos e pessoas queridas, e para que nós brasileiros tenhamos aí um futuro melhor, um país melhor, porque a gente merece. Belezinha? Então um grande beijo nesse seu bumbum e até semana que vem. Tchau! Tô doida aqui, é mó barato, tô doidona. A Lucy cresce, a Lucy cresce, a Lucy cresce.